Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Padre Tiago Calçado. Estamos juntos nesta segunda-feira com a nossa palavra de fé. Hoje, dia 28 de julho, estamos na 17ª semana do Tempo Comum e vamos meditar com Mateus, capítulo 13, dos versículos 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Meus irmãos, 2 coisas eu gostaria de chamar a atenção nesse evangelho de Mateus que nós acabamos de ouvir. A primeira coisa é o método de Jesus. Eu gosto sempre de repetir uma frase: Deus é simples. E com Jesus aprendemos a simplicidade de Deus. Com Jesus, não aprendemos um linguajar difícil, não aprendemos uma teologia que é apenas privilégio de poucos intelectuais iluminados. Com Jesus, nós aprendemos inclusive aquilo que nós aprendemos no Evangelho de ontem, que Deus é Pai e, sendo um Pai, cuida de oferecer aos seus filhos tudo aquilo que eles precisam. Por isso, a pedagogia de Deus é uma pedagogia feita de palavras que são simples e acessíveis às pessoas simples. Prestem bem atenção que Jesus fala em parábolas. E não fala de parábolas como se fossem, no fundo, enigmas misteriosos que apenas algumas pessoas entendiam, não. Ele usa parábolas do cotidiano, parábolas que diziam respeito ao dia a dia das pessoas, sempre fazendo analogias a coisas da vida do campo, como árvores, como plantações, como pássaros, como trigo, coisas que as pessoas estavam acostumadas no seu dia a dia. Jesus é um Deus que entra na linguagem do povo para falar com seus filhos, e não se utiliza de uma linguagem intelectualizada das academias, como talvez os filósofos da época se utilizavam. A palavra de Deus, através de Jesus, é acessível a todos aqueles que têm o coração aberto para entender. Eu insisto nesse tema. Quando queremos falar com Deus, também devemos nos dirigir a Ele de modo simples. Não precisamos buscar palavras rebuscadas, aprendermos em grandes teologias místicas, não. Se olharmos bem, os santos são aqueles que souberam falar com Deus de maneira direta e simples. É assim que Jesus nos ensina. As parábolas nos mostram um Deus que está preocupado com as coisas do nosso dia a dia. Não um Deus distante, mas um Deus que sabe caminhar conosco ante os desafios da nossa vida. Outra coisa eu gostaria de chamar a atenção no Evangelho de hoje. Nós, muitas vezes, queremos que a lógica de Deus seja a lógica dos homens. A lógica dos homens é feita de resultado, de produção, de algo que nós temos que entregar em curto espaço de tempo. A lógica dos homens é marcada pela necessidade da produtividade. Deus não é assim. A nossa salvação não está submetida às lógicas de produtividade desse mundo, que tentam dizer para nós que teremos mais sucesso, mais felicidade, quanto mais resultados
vermos sendo produzido do nosso trabalho. A lógica de Deus não é a da produtividade, mas a da santidade. E aí está toda a diferença. A santidade de Deus não é feita de resultados que vemos com os olhos do mundo. A santidade não é feita e nem medida pelo tanto de sucesso que nós temos, pelos benefícios que nós recebemos, por aquilo que talvez nós ganhemos nesse mundo. Não. A santidade de Deus nós descobrimos com o tempo, numa vida profícua, mas principalmente no bem que nós deixamos para as gerações futuras. Por isso, a analogia de Jesus no Evangelho de hoje, tão simples, mas tão rica em significados, nos fala de um reino que é como uma planta, como um grãozinho de mostarda, que era uma pequena semente que quase ninguém via, mas que quando caiu numa terra boa, cresceu, multiplicou, fez com que a sua sombra se expandisse, de modo que as aves do céu encontraram morada. Ou seja, aquela pequena semente, a quem ninguém dava nada, quando cultivada em terra boa, se transformou numa árvore viçosa. Nós erramos na nossa vida quando queremos colher o fruto antes de permitir o tempo da árvore. Quando queremos sentir o sabor da fruta madura, antes de termos a paciência de aguardar com que a árvore cresça. Essa é a lógica do nosso mundo. Um mundo que tem pressa pelo sucesso, mas que não sabe aprender com a paciência do trabalho cotidiano. Não é a pressa que santifica, é a paciência. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus te ajude a crescer como uma planta viçosa para que as gerações futuras saboreiem de sua sombra e dos seus frutos. Que o Senhor abençoe o seu dia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você pode, ajude o Padre a evangelizar, compartilhe esse áudio. Até a próxima.